Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a história da biologia. Então, a história da biologia, ela vem desde a pré-história. O homem ele tenta compreender, né, a sua posição na natureza. Então, o que ele fazia? Observava as plantas, as épocas da frutificação, quais eram boas ou não para se alimentar. Então, era um contato mais visual, né? Lá no Egito, para embalsamar os cadáveres, eles tinham que ter um conhecimento dos óleos, das plantas que eles usavam, né? E no século IV a.C., Aristóteles, aquele que a gente estuda na filosofia, ele observou, dividiu e classificou os animais. Animais com sangue e animais sem sangue. Então, foi um dos primeiros, né, a catalogar os animais, a classificar. Também ele observou a evolução dos animais vegetais. Lá na Idade Média, o Alberto Magno escreveu sobre plantas, animais, né? Lá no século XIV, os cientistas dissecaram cadáveres, eles começaram o processo de dissecação de cadáveres, né? E isso, o estudo da anatomia avançou muito com isso, né? E lá a partir de 1650, o que a gente tem de grande importância aqui? A invenção do microscópio. Com o microscópio nós podemos observar os seres que até então eram invisíveis a olho nu, né? Então descobriram as doenças, né? O que eles transmitiam, por exemplo, né? Em 1665 foi Robert Hooke descreveu a célula, então já tinha observado, mas ele descreveu. Lá em 1735, Linneu, ele fez o quê? Ele criou o sistema taxonômico e também da nomenclatura dos seres vivos, que é usado até hoje na ciência. 1798, olha, o que aconteceu? Foi desenvolvido, né, a primeira vacina contra a varíola, uma doença que estava com grande contaminação naquela época. Em 1799, Alexander Humboldt, ele viajou, né, e por meio das viagens dele, ele disse o quê? Que o meio ambiente e os seres vivos estão interligados. Em 1809, Lamarck, né, o que ele fez? Ele publica um livro chamado A Teoria Evolucionista, e lá ele diz que tem a lei do uso e desuso e a lei da transmissão das características adquiridas. Então, eu uso um determinado órgão e ele cresce. Eu não uso, ele atrofia, né? E aí essa característica que surge é passada aos descendentes. E o Darwin, em 1859, ele publicou também um livro sobre a origem das espécies, mas ele já falou da seleção natural. Ele disse que é o meio que vai selecionar os mais adaptados para viver. Em 1830, né, eu voltei ali, o Charles Lyell diz que a Terra não é estática, a Terra se transforma, né? Existem os processos de vulcões, por exemplo, que produzem novas estruturas. Em 1886, né, o Gregor Mendel, ele é considerado o pai da biologia. Ele faz experimentos, né, com ervilhas e fala da lei da hereditariedade. Em 1909, que o Johansen ele deu o nome dessa estrutura que o Mendel descobriu como gene. Em 1928 foi descoberta a penicilina, o primeiro antibiótico, né? E criou somente em 1928. Em 1933 foi inventado o microscópio eletrônico, que chega a aumentar até 1 milhão de vezes a estrutura. Então, foi observado várias organelas celulares. Em 1953, Watson e Crick eles falaram que o DNA era feito em dupla hélice. Em 1960, Ian Steele e Ernest McCulloch falaram e descobriram sobre as células-tronco. Em 1976, nós temos o primeiro organismo transgênico, né? Eu pego um gene que é bom para um determinado organismo e tiro dele e coloco no outro, né? Em 1996, nós temos o primeiro clone, que é o clone da ovelha Dolly. Lá em 2003, foi feito o sequenciamento do DNA humano. Existem também algumas teorias sobre a origem da Terra. Oparin e Aldane, né, fizeram uma teoria sobre as moléculas centrais, né, que era a sopa pré-biótica. Depois, Stanley Miller fez um experimento que comprovou que através de substâncias inorgânicas surgiam substâncias orgânicas, né? E algumas teorias sobre a origem da vida, criacionismo, a panspermia, a hipótese de Oparin e Aldane, o experimento de Stanley Miller e Urey e a hipótese heterotrófica e autotrófica. O que a biotecnologia tem para nós? A biotecnologia é o estudo, os avanços biotecnológicos que promovem o estudo da vida.
E hoje no Covid-19, o que ajudou? O que o avanço da tecnologia ajudou? Na detecção, né, rápida de você saber qual é o micro-organismo que você está infectado e também a criação das vacinas em tempo recorde. Nesse vídeo nós falamos sobre a história da biologia. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!